Para a maioria dos sobreviventes de abuso sexual na infância, este evento ocorreu precisamente na infância, onde o desenvolvimento cognitivo está ainda longe de traduzir em clareza o que é a sexualidade e em que moldes ela deve acontecer. Por isso, é comum, ou arriscaria até dizer taxativo, que quando um sobrevivente, já na adolescência ou na vida adulta, se torna consciente do que aconteceu, a mente precisa de contar uma narrativa de interpretação. Se o sobrevivente assumisse em algum momento que o problema tinha sido o agressor, isso implicaria ter de fazer algo acerca desse assunto, o que é demasiado avassalador face aos parcos recursos emocionais e mentais. Logo, a versão menos desesperante é acreditar que foi sua responsabilidade, porque consentiu, ou pior ainda, não resistiu, sendo que uma inexistência de recusa expressa em algum momento é um consentimento. Porém, de acordo com o último vídeo e pela análise feita ao Código Penal, a autonomia para o consentimento é inexistente do ponto de vista legislativo para um menor de 14 anos. Portanto, é por ilusão que um sobrevivente assuma para si a responsabilidade do abuso sexual da infância. O único responsável é o autor do crime. Mas vamos começar por definir o que é uma dinâmica de abuso entre duas pessoas em termos gerais. O abuso é uma dinâmica ou relacionamento assente na supremacia de um dos intervenientes sobre o outro, estabelecendo por isso uma ligação de dominante-dominado, onde o dominante utiliza o dominado para sua gratificação ou satisfação das suas próprias necessidades, que podem ser físicas, sexuais, emocionais, psicológicas, afetivas, financeiras, sociais ou profissionais, que por sua vez são conseguidas através de estratégias físicas, emocionais e psicológicas. Na prática, para conseguir o que pretende, o dominante precisa de enfraquecer o dominado, roubar-lhe o seu poder pessoal, que pode já ser frágil, quer pela sua vulnerabilidade física, social, emocional, cognitiva e psicológica. E para isso, o dominante recorre a uma ou duas das principais estratégias. A mais evidente é a violência física ou emocional ou psicológica, que no fundo se traduz no controlo do dominado pela intimidação através de ameaças, coação, controle possessivo, sarcasmo e humilhação, mantendo o dominado refém através da emoção medo. Depois temos a mais subtil, a manipulação, ou seja, uma distorção da realidade por parte do dominante que induz um pensamento na mente do subjugado, sempre associado a uma emoção que se torna uma crença limitadora e que, por sua vez, vai moldar as suas decisões, escolhas, comportamentos e a sua própria expressão, que passam a ir então ao encontro das necessidades do dominante. Esta distorção da realidade do dominado é feita através de mentiras, isolamento, elogios exacerbados ou desajustados, no fundo é uma hipersimpatia, a culpabilização, promessas irrealistas e, o mais especificamente, através da contra-argumentação distorcida com temas distintos e dispares para gerar confusão mental no dominado, fazendo sentir-se culpado e em dívida com o dominante. Isto é chamado gaslighting, é a técnica específica, entre as mais comuns. Assim mantém o dominado controlado e refém da culpa, tristeza, dependência, dúvida, incerteza e insegurança, sendo a emoção medo, gerada gradualmente pelo desempoderamento do dominado. Deixa nota para reflexão. Todos nós enchemos o peito para acusar alguém de manipulação, mas percebam que este mecanismo está tão intrínseco na nossa programação que acontece tão subtilmente quando estamos, por exemplo, a conhecer alguém com quem temos interesse em nos relacionarmos amorosamente e queremos agradar e conquistar, ou quando queremos ser selecionados num processo de recrutamento, ou quando queremos ser aceitos entre pares, etc. Em que inconscientemente dizemos ou assumimos escolhas que vão até às vezes contra a nossa própria autenticidade, mas que vão ao encontro daquilo que nós achamos instintivamente que o outro deseja ouvir, para lhe criar um pensamento acerca de nós que lhe vai gerar desejo de manter a ligação connosco. Sem querer já estamos a manipular, sobretudo se estivermos focados apenas nas nossas próprias necessidades, usando o outro em próprio benefício. Ou pelo menos estaremos a persuadi-lo se eventualmente estivermos conscientes dos ganhos que também a outra pessoa pode ter nesta relação connosco, além dos nossos próprios ganhos. Seja como for, todos nós temos a capacidade de exercer influência sobre alguém, podendo ser apenas em próprio benefício, mas também ou em benefício do outro. Agora, falando especificamente de abuso sexual, mantém-se a premissa de haver uma dinâmica dominado-dominante,
entre um menor e um adulto, ou entre uma criança e um adolescente, ou entre duas crianças, sendo a criança dominante mais velha, e o que alguma bibliografia diz é que pelo menos com uma diferença de 5 anos, de acordo com aquilo que eu consultei. Sendo que há aqui uma grande lacuna na lei relativamente à violência sexual entre menores, como eu já tenho vindo a falar, é um tema mais específico. Nessa interação, o dominante exerce poder e controle da vítima através da manipulação, recorrendo às estratégias que eu referi anteriormente, para a tentativa ou existência efetiva de contactos e comportamentos sexuais entre eles, ou com terceira pessoa, para a sua própria gratificação sexual e psicológica, emocional, financeira, isto se for no caso do linocídio, que é a exploração sexual. No contexto do abuso sexual, existe um termo específico de manipulação, denominada de grooming, sendo a tática manipulativa primordial nos casos de abuso sexual para engajar, portanto, uma base de conexão emocional e de confiança, e assim a criança-alvo fica refém desta ligação, bem como a família e a comunidade subjacente, para que a prática de abuso sexual ocorra com a menor resistência e até consciência possível da vítima e elos de suporte. Consideram-se contactos e comportamentos sexuais, desde o mais explícito, o coito vaginal, anal e ou oral, portanto isto implica que haja uma violação, a qualquer contacto de intenção sexual por parte do agressor, dominante, explícito ou subtil, com ou sem contacto físico efetivo ou na forma tentada, toques, carícias, beijos indesejados ou inadequados, verbalização, mensagens, exposição ou participação em pornografia, fotografar, filmar, atos de exibicionismo. Aos atos sexuais mais subtis é comum o agressor sexual, na sua estratégia de grooming ao menor, camuflar a sua real intenção com falsos argumentos tais como eu estou a fazer isto porque é especial, ou é uma brincadeira só nossa, ou eu vou cuidar de ti, dar-te carinho e afeto, iludindo assim o menor que pela sua inocência e no caso de nunca ter sido instruído, acredita e confia. Também é usual recorrer a presentes e gratificação ao menor para o seduzir nesta teia relacional de confiança. Importa distinguir que nem todos os agressores sexuais são pedófilos e nem todos os pedófilos diagnosticados abusaram efetivamente de menores. A perturbação pedofílica, à semelhança da perturbação de exibicionismo, por exemplo, faz parte das perturbações enquadradas no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, o DSM. Por isso, para um agressor sexual ser considerado pedófilo, terá de passar por uma avaliação e diagnóstico psiquiátrico. Muitos agressores sexuais não são pedófilos, são autores de crime de oportunidade, onde por vezes a principal motivação, mais do que a gratificação sexual, é a necessidade de sentirem-se em poder e controle de alguém, como vetor de autoestima e satisfação pessoal. Tendencialmente, são perfis com elevada imaturidade emocional, ausência de capacidade empática e grau de carência afetiva muito baixo. Há uma ausência de culpa e responsabilização e, portanto, aquilo que fazem é responsabilizar a vítima, se necessário, negando a sua total responsabilidade e, nomeadamente, até descredibilizando a vítima, se necessário, sentindo por vezes o menor como um direito de posse e desejando ainda preservar o seu status quo na comunidade. Já a vítima tendencialmente é uma criança introvertida, obediente, com dificuldade em questionar ou resistir a comportamentos alheios, mesmo que os sinta como desconfortáveis, portanto, é uma criança que tem dificuldade em colocar limites, numa atitude passiva e permissiva, com padrões de vinculação instáveis e escasso afeto físico e emocional por parte dos responsáveis. Os abusos sexuais podem acontecer em dois contextos principais, o contexto intrafamiliar e o contexto extrafamiliar. Sendo o intrafamiliar a esmagadora maioria dos casos registados. No contexto intrafamiliar, os crimes são praticados por pessoas que tenham uma relação familiar com a criança ou com o jovem, e aqui inclui-se então o pai, a mãe, o padrasto, madrasta, avós, tios e tias, padrinho, madrinha, pares, portanto aqui falamos de meios irmãos, irmãos, primos mais velhos, etc. Pelo facto do agressor ser um elemento conhecido em quem a vítima confia e representa muitas vezes até uma figura de autoridade e respeito ou até admiração, há uma menor probabilidade da vítima resistir e ocorrer violência física, pelo que os danos físicos são inexistentes, o que dificulta a detecção do crime, que assim pode ser perpetuado por um período de tempo mais longo. A vítima tende a sentir ambivalência de sentimentos face ao agressor, porque tem uma ligação com ele, mas sente desconforto com a ocorrência, sente medo das consequências de revelar pela possibilidade de desintegração familiar, sente insegurança e dúvida relativamente à normalidade dos atos e, por consequência, culpa
porque interpreta que colaborou ou até que seduziu o agressor e por esses motivos tende a guardar segredo. A ocultação também pode ser influenciada por ameaças do agressor à integridade da vítima e pelo facto de continuar a fazer parte da vida da vítima, consolidando o seu poder sobre ela. A particularidade do contexto intrafamiliar é que, mesmo nos casos em que a revelação acontece, seja logo após ou anos mais tarde, há uma tendência para a família adotar uma atitude passiva, por vezes até duvidando da veracidade dos fatos ou sugestionando acerca da possibilidade da incorreta interpretação da vítima face aos atos do agressor. Há por isso uma negação da realidade como um mecanismo de autopreservação. Acomodam-se por isso à situação, sacrificando a vítima de forma a manter a família unida numa resistência à mudança e medo de desintegração familiar, pedindo à vítima que mantenha segredo pela vergonha alheia e mantenha uma atitude passiva para facilitar as dinâmicas familiares com o agressor. Já no contexto extrafamiliar, os crimes costumam ser praticados por pessoas bem cotadas na comunidade, com elos de confiança e influência bem estabelecidos, podendo ser padre, professor ou professora, ama, vizinho ou vizinha, tutor ou tutora, treinadores de atividades extra, prestadores de serviços, elementos de instituições que o menor frequente, amigos da família, colegas de escola de atividades extra, pares, por isso. Nestes casos, quando a revelação acontece, é mais comum ver a família a atuar como forma de resolução e proteção da vítima face ao agressor do que no contexto intrafamiliar. Perante os atos de abuso sexual e sensação de desconforto associado, a criança vítima recorre à estratégia de evitamento do agressor e, no caso de impossibilidade de fuga face às suas investidas sem qualquer resistência, vai colaborar, dizendo até ao agressor o que o agressor quer ouvir, na expectativa de que aquele evento acabe o mais depressa possível, sem o aborrecer para minimizar as consequências que daí possam advir. Portanto, na impossibilidade do menor fugir perante o desespero e a impotência, a vítima adota as estratégias necessárias para sobreviver àqueles momentos, fazendo com que durem o menor tempo possível, com o menor sofrimento possível. Em adulto, e nomeadamente no caso do agressor continuar a frequentar o contexto familiar ou social do sobrevivente, por medo, o mesmo tende a guardar segredo e a manter a convivência com o agressor para manter a normalidade até ganhar coragem para a revelação. A revelação tenderá a acontecer ou pela morte do agressor ou por algum acontecimento de crise na vida do sobrevivente que o leva a um profundo autoquestionamento e ânsia de mudança no seu interior, construindo-se assim as bases para a revelação. Portanto, uma forte motivação intrínseca e a consciência de que foi abuso sexual e não sexualidade consensual. Espero que este vídeo te tenha elucidado ainda mais sobre este tema. Estamos juntos neste grande círculo de sobreviventes. Até já!